Olá, meu povo! Como vocês estão do lado daí? Vamos para a tão esperada aula, né? Que eu vinha fazendo aí algum suspense nas últimas semanas, falando aí de surpresa. Qual será a surpresa? Eu já estou de azul em homenagem, porque hoje, como vocês podem estar vendo aí na tela, a gente vai falar de análise de QNIS com IA, ou seja, com inteligência artificial, que é uma que a Intel Prev vai trazer para vocês, mas eu vou mostrar tudo isso como vai funcionar, tá, gente? Por quê? Porque a gente foi falando nas últimas aulas e quem trabalha com direito previdenciário sabe que a análise de CNIS é muito importante, é o passo de qualquer planejamento previdenciário. Quando a gente vai atender os nossos clientes nas consultas, a gente precisa analisar o CNIS para ver aí oportunidades de ajustes que a gente tem que buscar, oportunidade de melhoria para a gente alcançar o melhor benefício para o nosso cliente. Então, realmente, a análise de CNIS, a gente não tem como fugir. E é uma situação que a gente faz, né, advogados previdenciaristas, o dia todo, né? Sempre tem, todos os dias, uma análise de CNIS para a gente estar fazendo. Então, a Intel Prev vem como uma solução para essa demanda aí, mas eu vou explicar ao longo dessa aula, tá, gente? Para quem está caindo aí de paraquedas, né, eu recomendo primeiro que assistam essas aulas anteriores também, né? Assiste hoje, mas assiste as anteriores que eu falo de CNIS e tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Mas eu sou a Priscila Severo, eu sou advogada, mestre em Direito, atuo aí há 13 anos, mais de 13 anos, exclusivamente com Direito Previdenciário. Então, Direito Previdenciário, CNIS, cálculo, planejamento previdenciário, é meu dia a dia aí há muito tempo. Sou professora também, né, e especialista em planejamento previdenciário. E uma apaixonada da área também. Então, gente, retomando um pouquinho o que a gente falou nas últimas aulas, a gente falou que o CNIS realmente não tem como a gente fugir de estar analisando ele. É um documento, né? É uma base de dados que o INSS tem com todos os cadastros dos nossos clientes, que pode estar completo, né? Pode estar tudo bonitinho, o que nem sempre acontece, né? Quase nunca, na verdade, e pode estar com situações que a gente precisa buscar os ajustes e, enfim, analisar de forma completa para ter isso tudo bonitinho para encaminhar o melhor benefício para o nosso cliente. Mas então é no CNIS que a gente vai identificar vínculos, contribuições, né, as remunerações dos nossos clientes. É no CNIS que a gente vai identificar as inconsistências, coisas, vínculos que não estão lá, mas estão na carteira, ou vínculos que estão duplicados no CNIS e a gente tem que cuidar na hora de calcular para que essas remunerações duplicadas de forma equivocada não façam uma expectativa equivocada do cálculo do cliente, né? Não tragam um valor acima do que realmente é. Então, todos esses ajustes a gente tem que ir cuidando, todas essas análises têm que ser feitas. Também a gente, pelo CNIS, a gente já inicia aí um cálculo do tempo de contribuição e da carência do cliente, né? É sempre conferindo com os documentos para ver se as datas estão batendo, se as remunerações estão corretas ou não, se a gente precisa buscar remunerações que estão faltando no CNIS, que não estão registradas. Então, realmente é no CNIS que as coisas vão acontecendo, né? É no CNIS também que a gente identifica a qualidade de segurado. Bom, qual foi a última remuneração desse cliente? Será que ele parou de contribuir há mais tempo e a gente precisa retomar essa qualidade de segurado, retomar a carência para novos benefícios não programados? Então, tudo isso o CNIS vai mostrando, além de que, claro, é um dos passos aí iniciais para a gente iniciar um planejamento previdenciário bem personalizado, além de trazer segurança, né, da análise do CNIS em si, sendo ela muito completa e correta, né, tendo essa segurança de análise, também traz a segurança para que esse planejamento seja construído de forma correta. Então, realmente, o CNIS, né, trouxe uma frase aqui, porque eu acho que traz muito isso. O CNIS é a espinha dorsal do processo previdenciário. Sua análise minuciosa assegura que o segurado não tenha prejuízos em seus direitos, permitindo corrigir falhas, planejar o futuro com clareza e garantir benefícios mais vantajosos. Então, né, CNIS como espinha dorsal do processo previdenciário. Também falamos, né, a questão de analisar o CNIS, a importância de a gente ir analisando, mas a importância também de a gente ir passando essas informações por parecer, seja um parecer de consulta ou um parecer de planejamento, que daí a gente tem tópico específico sobre isso, que eu mostrei na aula anterior, o preenchimento de parecer lá do escritório, em que realmente, a gente toma um tempo para preencher esse parecer, porque fica muito completo no planejamento, né? O cliente tem a segurança de que a gente analisou todo o CNIS, todos os documentos, enfim, que ele já trouxe. Então, realmente, o preenchimento na verdade,
análise do CNIS com o preenchimento do parecer, ela é muito interessante por isso, traz a segurança para o cliente de que foi tudo analisado e traz segurança para nós de que também a gente analisou tudo minuciosamente. Se a gente for pegar esse CNIS daqui 1 ano, 2 anos, a gente retoma e relembra, por que a gente tomou essa decisão aqui, por que a gente foi para o cálculo aqui nesse formato, por que a gente acrescentou esse tempo ou excluiu esse tempo, né? Enfim, então tudo isso, por que a gente não complementou um valor que era interessante, que podia ser complementado ou não? Então tudo isso é muito interessante para trazer ainda mais segurança na hora de a gente estar aí resolvendo a vida previdenciária desse cliente, né? Então, realmente, análise do CNIS mais o preenchimento do parecer é um combo, né? Digamos assim, que tudo se organiza muito bem. E as estratégias de aposentadoria, né? De regras, de cálculos, que daí é um passo posterior à análise do CNIS, elas vão acontecendo nessa análise mesmo. Então, por isso que eu sugiro para vocês, assim, é uma coisa que a gente adota no escritório há muito tempo, que a gente tem muito orgulho, inclusive, dos nossos modelos de planejamento, porque fica muito completo esse preenchimento, né? A gente usa um tópico específico no planejamento para preencher ali as análises que a gente fez no CNIS e as estratégias que a gente foi adotando a partir disso. E aí, o que a gente identifica, gente? Quando a gente está falando de CNIS, né, a gente, por ser uma situação muito importante, realmente um passo muito importante, a gente identifica que alguns problemas em relação a isso. Por exemplo, a complexidade na análise. O CNIS ele não é um documento tão simples de analisar, né? Ele tem situações assim que a gente precisa entender da onde surgiu. E por causa disso, dessa complexidade, que tem essa situação de demandar experiência para uma análise, né? O que eu devo considerar quando eu vejo que tem um vínculo sem remuneração, né? Tem que ter uma experiência. Como é que o INSS reconhece isso? Então, tudo isso também demanda uma experiência de profissionais assim que já trabalham com isso, já veem como acontece o processo previdenciário, como o INSS vai reconhecendo, enfim. Então, essa experiência ela é muito importante para a gente analisar o CNIS corretamente, né? E essa complexidade, ela pode gerar, né, análises incorretas, ou enfim, uma análise que a gente não pontuou uma situação que deveria ter sido pontuado, né? Deveríamos ter ligado um alerta em relação a esse indicador e não ligamos, enfim. Então, pode gerar análises incorretas nesse sentido e comprometer, claro, benefícios mais favoráveis para o nosso cliente, que no final de tudo, é o que a gente quer. A gente foi contratado para isso, então a gente quer garantir o melhor benefício para o nosso cliente. Também, em relação a isso, mesmo tendo demanda, a demanda, digo, a experiência, né? Eu li a demanda, mas a experiência, não tem como a gente fugir de analisar isso. Isso toma um tempo, né, gente? Eu falei para vocês assim, quando eu inicio um planejamento, eu realmente paro tudo para iniciar depois de ter atendido o cliente, né, para analisar de fato o CNIS, e isso toma um tempo. Então, mas a gente não tem como fugir disso. Então a gente tem que analisar bonitinho, completinho, mesmo que isso tome um tempo para nós, né? E além de analisar isso, né? A análise em si toma um tempo, o preenchimento do parecer também toma um tempo, mas é aquilo que eu falo para vocês desde as últimas aulas. É um tempo que a gente não tem como pular, a gente precisa desse tempo, precisa fazer, sentar e parar tudo, fazer uma análise completa, fazer uma análise bem bonitinha, conferir com os documentos, preencher, né? Uma sugestão, mas preencher o parecer do planejamento em relação a isso, ou um parecer de consulta também, conforme as análises feitas pelo CNIS. Então, é um tempo que a gente tem que tirar, não tem como fugir, mas é um tempo que toma tempo, né? Então, pensando nisso tudo, gente, que nasceu a Intelprev. É uma análise de CNIS inteligente, né? Uma análise, uma inteligência artificial focada e treinada e especializada em análise de CNIS, em que a gente pegou com uma equipe, uma super equipe aí de 2 engenheiros aí, mestres e doutores, que realmente trabalham com tecnologia e análise de IA, né? Com criação de IA. E, né, eu, como advogada especialista, enfim, em direito previdenciário, aí, em análise de CNIS e tudo mais, e cresceu, então se tornou esse produto da Intelprev, que realmente vem, gente, como uma solução para todas essas situações que eu falei para vocês, desses problemas identificados. Então, eu quero depois mostrar para vocês na prática, mas eu sei que vai vir gente assim, quem já está ali entrando no mundo da inteligência artificial, que a gente também não tem como fugir disso, né, gente? É uma coisa que veio para ficar.
Pensando sobre isso, eu trouxe uma situação assim que eu sei que pessoas vão me perguntar. Então, será que o GPT ou outras IAs, né? O ChatGPT talvez seja o mais conhecido, mas tem outras IAs. Será que eles não fazem essa análise do CNIS? Gente, comparando assim, tem situações que a gente precisa cuidar. Não, né? Para fazer uma análise de CNIS, tem que saber ler corretamente o CNIS. A leitura do CNIS é um primeiro passo. Então, a leitura do CNIS, as colunas, os nomes, as remunerações, pagamentos em atraso, tudo isso tem que ser feito corretamente e tem que ter uma inteligência por trás disso específica para esse fim, né? Então, realmente, essas outras IAs, elas não têm isso. Não lê corretamente, é que eu deixei para vocês, não lê corretamente, erra colunas, ignora datas, ou não entende os códigos, os indicadores, enfim. Já a Intel Prev tem técnica própria de leitura, né? O parsing avançado, treinado para CNIS, treinado para este fim. Então, realmente, a gente usa a inteligência artificial ao nosso favor. Aqui, as outras IAs, né, o GPT, enfim, não tem uma base previdenciária específica. A base deles pode vir de tudo que é lugar, né, de blogs, de sites, enfim. É muito genérico, é muito esparso. Então, a gente não tem uma base específica de conhecimento, assim, que realmente seja sólida nesse sentido, enquanto a Intel Prev tem, sim, isso tudo organizadinho, desenvolvido, testado e validado por advogado previdenciarista. Então, é uma base de conhecimento bem específica, com os artigos, com a legislação, né, o fundamento legal por trás dessas situações. Então, realmente é uma base de conhecimento aí que eu tenho muito orgulho, ficou muito, muito boa mesmo. Então, essas diferenças a gente tem que cuidar. Não tem uma consistência, porque assim, gente, se a gente for pensar, se a gente for pedir, treinar as IAs para gerar, fazer um prompt, né, para quem nem começou a entender sobre inteligência artificial, talvez eu esteja falando grego, mas para quem já está habituado, tem essa situação que a gente tem que fazer um prompt corretinho, falar tudo bonitinho, nananana, ter a base de conhecimento ali para organizar. Então, tudo isso, para evitar que vocês precisem fazer tudo isso, a Intel Prev veio como essa solução, com isso tudo já organizadinho, então padronização da análise, o prompt já está todo bonitinho, tudo a base de conhecimento, tudo a leitura correta da IA. Então, para que vocês realmente possam focar no trabalho de vocês, naquilo que vocês são bom, que é a consulta previdenciária, falar com o cliente, tudo isso, para que vocês possam focar nisso. Deixa a IA com a gente, que a gente entrega para vocês, tá? Para realmente vocês fazer o atendimento com o cliente de vocês de forma correta, para que vocês possam estudar também, ter mais tempo de estudo. Vocês vão ver, depois eu vou fazer uns testes ali, vou mostrar para vocês na prática como funciona. Vocês vão ver o que eu estou falando quando eu digo que vai ter a análise em si do CNIS, aí vocês vão entender melhor. Mas realmente, o que eu quero falar sobre isso é realmente que algumas IAs podem fazer a leitura do CNIS, né? Fazer a leitura também com aquela situação de errar coluna, de salários, enfim. Então, pode dar essa alucinação, porque as inteligências artificiais podem alucinar, né? Esse termo é um termo bem técnico, inclusive, que os guris usam e tudo mais aqui na empresa, né? Então, tudo isso pode acontecer. Então, uma leitura de um CNIS é uma coisa que também já pode acontecer de dar alguns problemas aí nessas IAs mais generalizadas que não estão focadas em CNIS. E uma análise inteligente, né? A leitura é uma coisa, mas analisar também tem um outro ponto. Então, ler o CNIS, os indicadores, tudo bem, é uma coisa, ótimo. Mas a análise, por que eu devo considerar com esse indicador? O que acontece se essa remuneração está em atraso, se esse pagamento foi recolhido em atraso? Ou o que acontece com um salário que está abaixo do mínimo? Eu preciso complementar? Não preciso complementar? Então, isso aí já entra na fase de análise. Então, há essa diferença de leitura comparado com uma análise inteligente de CNIS, tá, gente? Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês verem, tá? Eu coloquei no GPT ali, esse aqui que eu usei foi o GPT. Coloquei um CNIS e pedi para analisar sequência a sequência. Vejam a diferença. Aqui, nesse primeiro, é o GPT. A análise foi feita uma análise de fato, né? Analisou ali as contribuições, analisou a sequência, que eu pedi por sequência. Teve contribuições abaixo, algumas contribuições ali faz uma referência a essas contribuições abaixo do mínimo. Porém, tem uma análise incorreta no sentido de que, nesse caso aqui, o próprio, né, identifica que é um empregado, né? É um vínculo de emprego. Então, ela identificou que, de fato, é um vínculo de emprego, isso está certinho, mas identificou que tem salário abaixo do mínimo. E vejam o período do vínculo de emprego era de 2002 a 2004. E aqui determinou que seja feita a complementação por estar abaixo do mínimo. Porém, essa análise é incorreta. Por quê?
Porque os empregados, até novembro de 2019, foi a nossa reforma da Previdência, eles não precisam complementar salários quando está abaixo do mínimo. E é isso que a Intelprev analisou aqui. Vejam essa comparação. Olha só, ali trouxe a descrição também, a empresa, né? Eu tapei aqui para vocês por questões de proteção de dados, mas trouxe que é um empregado, período tal. E ainda traz uma sugestão de parecer. Olha que interessante. O vínculo da sequência 1, elaborado na empresa tal, no período tal, está registrado sem a data fim. Orienta-se a conferência da data fim na carteira, então já dá um norte para vocês, né? Claro que tem que conferir na carteira, mas olha, já dá um norte. Não tem data fim, o que eu faço? Vai para a carteira analisar. A remuneração da competência 4 de 2013 está abaixo do mínimo, mas por se tratar de empregado em período anterior a 11 de 2019, será computada normalmente com a justificativa que traz aqui o fundamento legal de olhar a carteira, né, que está na IN 128, no artigo 48, diz que a carteira é um dos documentos chaves para comprovar o vínculo de emprego, então a carteira vai regularizar essa data fim que não está constando, e também fala a validação da remuneração abaixo do mínimo para o período é amparada pelo artigo 209, parágrafo 2º da IN 128. Olha a riqueza de análise, gente. Então é uma leitura aqui que eu falo para vocês. A diferença de leitura, né, ler o CNIS, que ainda pode gerar alguns erros assim em outras IACs que não estão preparadas para esse ato específico de leitura de CNIS, mas ainda além de ler bonitinho e correto, traz uma análise aí para dar um norte, para dar segurança para vocês que estão analisando CNIS e para tirar esse tempo de a gente conferir que tem uma data abaixo o que fazer, e além de trazer o parecer sugestivo aí para vocês colocarem bonitinho no parecer de planejamento de vocês. Então, gente, é uma ferramenta assim, é uma ferramenta que está em fase beta, a gente, né, tá tudo sendo testado, tá lindamente testado aí e validado, mas que já traz análises muito legais. Então, vejam, descrição da sequência, leitura do pagamento abaixo do mínimo, mais análise da necessidade, da desnecessidade de complementação, a sugestão de parecer e ainda o fundamento por trás disso. Então, gente, realmente é uma ferramenta aí que eu tô apaixonada e tô usando muito no escritório para facilitar o tempo também, né? Como eu falei para vocês, um dos problemas identificados, além da complexidade, né? Mas para quem já tem mais experiência, talvez essa análise seja uma análise tranquila, assim, de fato, a gente identifica e logo bate o olho. Mas o tempo disso, né? Isso é analisado muito mais rápido, a gente consegue, então, tirar um pouco de tempo em relação a isso. Ainda tem a sua importância, né? Sempre, mas a gente consegue ter essa análise para a gente conseguir focar em outras situações também de atendimento ou de ir atrás de documentos, quando a gente identificar que a IA vai identificar que tem remunerações faltando, a gente já identifica logo e já vai atrás do cliente para buscar essas comprovações. Então, realmente, essa situação é muito importante. E aí eu trago para vocês tudo isso que eu tenho falado. Enquanto você se dedica a sua expertise, aquilo que tu realmente estudou, né? Para ser advogado, previdenciarista, para atender cliente, para conseguir os melhores benefícios para o cliente de vocês, nós desenvolvemos a ferramenta, né, a tecnologia para facilitar a tua rotina. Então, deixa pra gente, foca onde tu realmente quer, né, trabalhar ali na situação de atender o cliente e buscar as melhores estratégias, que é essa ferramenta, essa parte de análise de CNIS para acelerar aí as demandas e para dar um norte, uma segurança para vocês também, que por acaso estejam começando, a gente entrega para vocês. Vamos testar na prática como é que funciona. Eu quero mostrar por dentro para vocês entenderem do que eu estou falando, porque eu só estou falando, mas eu não estou mostrando. Como assim? Vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o site para ficar bem tranquilo de vocês entenderem. Então, eu já estou aqui dentro da área logada, né, da Intelprev. Aqui já é dentro ali onde a gente vai fazer o upload do nosso CNIS para ver como que vai sair essa análise, mas só para mostrar para vocês já irem se familiarizando. Eu vou colocar um CNIS em PDF, então a gente baixa o CNIS em PDF do meu INSS do cliente, né? E aí a gente já pode fazer o upload aqui. Deixa eu baixar para vocês para mostrar como é que funciona. Vou botar em PDF aqui. Demora de 30 a 40 segundinhos para fazer toda a leitura, tá, gente? E pronto, temos a nossa análise de CNIS, lindamente. Gente, aqui nesse primeiro momento vai mostrar todo o CNIS que vocês estão analisando de forma bem detalhada, todas as bem destacado, né? Cada situação, e isso realmente é parte da Intelprev, que é aquilo que eu falei para vocês, é treinada em análise de CNIS, na leitura do CNIS
em identificar a competência, a remuneração, o que é a diferença de cada um deles, para que depois a IA possa fazer a análise correta desse CNIS. Então, quando eu digo que ela é focada em análise de CNIS, ela é focada em análise de CNIS e treinada para isso, tá? Aqui eu vou ocultar para vocês para não mostrar os dados da cliente, né? Mas a gente pode ocultar aqui, ó. E aí, sim, logo abaixo temos a nossa análise de CNIS, gente. Vejam a riqueza. Sequência, então analisou, tá? Aqui não tem dados, então a gente não precisa se preocupar. Mas vejam, olha só. Esse primeiro vínculo identificou que é aquele do nosso exemplo lá, mas identificou a remuneração abaixo do mínimo, fundamento legal, traz aqui, tá, gente? No segundo vínculo também identificou que é um empregado, né? É um vínculo de emprego, que está registrado com data de início e data de fim. Nesse caso, o INSS, aqui, ó, eu pulei aqui, no parecer, né? Eu adoro esse parecer, gente. No parecer, o vínculo da sequência 2 apresenta a remuneração faltante na competência 12 de 2004. Então, a IA fez a leitura que, de fato, está faltando uma das remunerações no vínculo de emprego. Para quem está começando com direito previdenciário, pode ficar com medo no sentido de, será que essa competência vai ser computada por estar faltando, a empresa não recolheu, o que aconteceu? Mas a gente já traz análise nesse sentido de que, nesse caso, o INSS irá considerar o valor do salário mínimo da época, né? Salvo se houver comprovação documental diferente. Então, vejam, gente, isso é uma análise. Porque o INSS vai considerar salário mínimo, mas também traz a situação de que, se vocês identificarem que nesse CNIS, por exemplo, é um vínculo em que a segurada, né, o segurado, enfim, tinha salários acima do salário mínimo, vocês podem ir atrás para ver se ele não tem essa comprovação. Porque se não tiver, o INSS vai utilizar salário mínimo e isso pode afetar na média. Claro, aqui é uma competência, mas é uma competência que, se tiver no extrato de FGTS, por exemplo, a gente já pode buscar a comprovação quando a gente tiver o ajuste para ser feito ali no pedido de aposentadoria ou via acerto de vínculos e remunerações. Então, vejam, identifica uma falha, né, no sentido de não ter a remuneração. Para tempo de contribuição, não vai ser prejudicado o cliente, né, porque a responsabilidade, né, a presunção de recolhimento nesse caso era da empresa, se ela não recolheu ou se foi para outra pessoa, enfim, de forma equivocada, para tempo de contribuição e carência, o segurado não vai ser prejudicado, vai ser reconhecido todo o vínculo, mas em relação a essa competência que está faltando, o INSS vai utilizar o valor do salário mínimo nessa competência na época, né, claro, o salário mínimo da época, salvo se a gente for atrás de uma comprovação e o cliente tiver a comprovação e a gente buscar o ajuste dessa competência. E aí, alguns vínculos, gente, a gente vê que estão faltando várias remunerações. Então, tudo isso a IDA pode identificar e trazer essa oportunidade de melhoria aí para vocês buscarem o melhor benefício para o cliente de vocês. Então, identificou isso, e aí que fala que o fundamento legal por trás disso, né? O artigo que traz da portaria 991. Então, assim, muito legal, gente, muito legal. Sequência, faz todas as análises. Então, assim, claro, a gente, né, tem a situação que as IAs, né, gente, são IAs, né, o próprio GPT, enfim, várias IAs, pode acontecer erros. Então, ela não substitui advogados. A intenção não é substituir, jamais. A intenção é trazer ainda mais uma ferramenta para vocês aí melhorarem ainda mais o atendimento de vocês, melhorarem ainda mais a rotina, a advocacia, a questão de tempo, e a segurança também por trás disso, né? Então, realmente é mais uma ferramenta para auxiliar vocês no dia a dia da advocacia previdenciária de vocês. Então, gente, tá muito legal mesmo, né? Eu tô, assim, muito feliz. Aqui, deixa eu falar para vocês que eu tô empolgada com as análises. Aqui vocês podem baixar, né? Vocês podem baixar esse CNIS. Deixa eu ver aqui, acho que não vai aparecer para vocês, né? Mas, enfim, baixa toda essa análise para que vocês possam colocar isso no layout de vocês, do escritório, né? Pode copiar direto daqui também e passar direto para o parecer de vocês, ou enfim, pegar só o parecer aqui e passar para o parecer de consulta, para o parecer de planejamento de vocês, mas tem essa opção de baixar, tá? Então, ou de copiar, enfim. Então, realmente é uma ferramenta aí que pode auxiliar muito o dia a dia de vocês aí, facilitar a vida de vocês, para que vocês realmente tenham mais qualidade no atendimento, possam focar em estudar, em se atualizar mais e atender mais cliente, enfim. É realmente uma ferramenta aí para ajudar todos nós, advogados previdenciaristas aí. Voltando, então, aqui para os nossos slides, né, gente? Então, era aquilo que eu ia falando para vocês. Eu acho que eu já estava falando e me adiantando, mas é uma ferramenta que eu já estou usando, então já estou bem acostumada. Mas traz, então, né, como eu mostrei para vocês, traz a descrição da sequência, o que é um contribuinte individual, um facultativo, um empregado, enfim.
traz uma sugestão de parecer para que vocês possam colocar isso, copiar e colar mesmo no parecer de vocês, sempre, né, com a orientação de analisar os documentos, né, conferir se a data fim, porque o CNIS, gente, é aquilo, né, o CNIS a gente tem que analisar justamente para identificar possíveis equívocos e comparar com os documentos daquela pessoa, a carteira de trabalho, enfim, os carnês. Então, realmente, por isso que eu digo, não é uma substituição, jamais. É uma forma de auxiliar e trazer mais segurança, trazer mais, otimizar o tempo de vocês para vocês focarem realmente naquilo que é o atendimento do cliente, estudar, se atualizar, enfim. Então, é uma ferramenta aí para o dia a dia, para melhorar a vida de vocês. E ainda traz a justificativa, né? O fundamento por trás disso, da onde saiu essa análise, para vocês terem essa segurança, para entenderem também, bom, que legal, vai lá no artigo, confere, dá uma lida, e aí vocês vão entendendo aí como é que funciona uma análise de CNIS bem completinha, tá, gente? O investimento disso, gente, é uma barbada, assim, ó, tá quase de graça. Realmente, assim, eu falo com os meus sócios, assim, tá muito barato. Mas é aquilo que eu falei. Eu quero que vocês realmente testem, né? E verifiquem e conversem com a gente. E a gente vai ficar muito feliz de essa ferramenta trazer ainda mais otimização para vocês no trabalho de vocês. Ela tá com um preço, então, né, enfim, de 39, barbada, né? R$39,90 por mês, então é uma mensalidade. Análise limitada de CNIS nessa promoção de lançamento, né, gente? Há uma IAI especializada em previdência, aquilo que eu vinha falando para vocês. Análise em segundos, né? Vocês viram ali 30, 40, 50 segundinhos. Está pronto os relatórios, né? Além de fazer a leitura do CNIS, faz o relatório, a sugestão de parecer, a justificativa. E aí, gente, cancele quando quiser, além de vocês terem 7 dias de garantia legal, né? Se vocês adquirirem a ferramenta e por acaso não verem que não faz sentido para vocês, ou enfim, não gostarem, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, né, gente? Vocês têm a garantia legal de 7 dias de cancelar e a gente devolve o dinheiro de vocês sem nem questionar. Mas, se não, continuem aí com a gente e essa mensalidade aí, vocês vão ver que é o preço de... Nem sei o que é, nem uma pizza tá mais caro que isso, né? Dá menos de uma pizza por mês, né? Mas promoção de lançamento para vocês. Por isso que eu queria que vocês viessem. Eu estava pedindo para vocês a olharem essa aula logo, né? Temos uma promoção de lançamento, com certeza. Cupom de lançamento 20, né? Lancamento 20. Utilizando esse cupom, né? Vou deixar o QR Code aqui, mas utilizando esse cupom, vocês têm 20% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas é válida para os 100 primeiros inscritos, tá? Inscritos é ótimo, né, gente? Estou no YouTube. Os 100 primeiros que utilizarem esse canal e esse cupom e fizerem a compra, tá, gente? 20% de desconto nos 3 primeiros meses para os 100 primeiros que adquirirem por este cupom. Então, o cupom é LANCAMENTO20. Vocês podem testar aí pelo esse QR Code, ou eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o linkzinho, vocês podem olhar por ali. E ali tem todo, gente. Olhem o site também. O site tem as dúvidas, se vocês quiserem tirar lá no final, tem dúvidas se vocês tiverem também. Então, bem tranquilo em relação a isso, tá? E olha o site, lá tem um vídeo também que a gente explica a ferramenta por dentro. Deixa eu testar aqui para ver se tá tudo certinho nesse cupom, né? Aí, olha aqui, ó. Ai, que legal! Deu tudo certo. Então, entrem lá. Quem se interessar, né, vai ser muito bem-vindo. Adquira. É realmente um preço, gente, que para vocês fazerem análises ilimitadas, assim, nesse primeiro momento, meu Deus do céu. E vocês viram a riqueza, né? A riqueza de detalhes dessa análise. Enfim, dá um norte muito legal. Então, eu sugiro que adquiram. Mas se vocês estão aí, vocês vão saber. Obrigada, gente. Obrigada. A Intelprev realmente é uma empresa que foi um produto, né, que foi pensado com muito carinho, foi muito pensado, assim, eu falei para vocês, uma equipe porreta, diga-se de passagem, né, 2 engenheiros aí por trás, especialistas, doutor em tecnologia, outro em mestre e atuando em IA também, em criação de IA, então, e mais a questão da especialização de ter uma advogada previdenciarista por trás aí, testando, validando tudo isso e realmente para trazer um produto muito interessante para vocês, que a gente vai ouvir sempre vocês, sugestão de melhoria, a gente vai estar aí sempre acompanhando vocês. Então, muito obrigada por vocês terem participado dessa aula, né? Quem chegou até aqui. Eu vou deixar os links aqui embaixo também, vou voltar aqui para quem não leu o QR Code, mas se não volta na aula, né? Tudo mais. E
tá lá para vocês. Espero que vocês gostem da ferramenta, testem, testem, testem. E depois me contem, né, gente? Eu quero saber. Me chama lá no Instagram. Eu tenho meu Instagram aqui. Priscila P Severo, Priscila com SC e 2 L's, P Severo, tá, gente? Me contem, me chamem lá se quiserem, tá? O cupom, então, é Lancamento20. Pelo QR Code ali vocês conseguem ler, e aí vocês têm um campinho de colocar o cupom de desconto, né? Vocês coloquem esse cupom, e aí vai ser para os 100 primeiros que utilizarem o cupom, tá, gente? A desconto nos 3 primeiros meses, então tá realmente, gente, uma barbada. Eu já acho muito barato o valor aqui, ainda mais com o cupom, assim, realmente eu não perderia, mas espero que tenham gostado, tá, gente? Me chamem, vou deixar todos os links aqui e até a próxima.